Olá, muito bem-vindo ao mais um podcast do IMAD, o Instituto Maranhense de Direito Desportivo, com mais um convidado muito interessante. Você sabe que aqui o nosso trabalho, nosso papel social é fomentar o direito desportivo nas suas mais diferentes estruturas. Ao meu lado, hoje, como hoster, você já viu ele como convidado, Dr. Eduardo Duailib, que há quem diga que não existe pessoa que saiba mais do direito desportivo e que tenha mais causas ganhas do que esse jovem doutor aqui ao meu lado. Muito bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Realmente a gente vem militando no direito desportivo há muito tempo e a gente se esforça para poder entregar a melhor prestação jurisdicional para os nossos clientes. Enfim, é muito prazer estar aqui hoje com você e com o nosso convidado de hoje. E diga-se de passagem, não é só um convidado, é um amigo. É um cara que tem história, mais de 20 anos, pelo menos, já com você na relação com o direito esportivo. Um dos pioneiros, inclusive, né, do que a gente entende hoje como direito esportivo, como os eventos e a estrutura que a gente tem de campeonatos não só universitários, mas também de escolares, né? E aí eu queria que você tivesse a honra de apresentá-lo e dar as boas-vindas a esse podcast que não é meu, não é seu, é nosso. É nosso, é do direito desportivo, né? Fica à vontade. Hoje aqui nós estamos aqui presente, que é um prazer em receber o professor Milton Ferro, uma das sumidades do direito do esporte daqui no Maranhão, desporto educacional, tendo em vista que ele tem, né, sua vivência tanto no desporto universitário como no desporto escolar, e é um dos estudiosos que pode muito bem hoje deslindar uma série de situações. Sim, seja bem-vindo, professor Milton. Eduardo, obrigado. Gaudêncio, prazer estar aqui com vocês, tentando contribuir nessa trajetória aí do Instituto de Direito Esportivo, que a gente pode tratar aí das dimensões esportivas. Sim. E todo esse trabalho aí que o esporte educacional, porque a minha atuação específica é muito focada no esporte educacional. Eduardo é fruto desse trabalho. Lá atrás, quando em 2003, quando a federação começa a se organizar, a Federação Universitária, muitos dos profissionais que ainda acadêmicos de educação física que vislumbraram esse campo de atuação, a gente via que essa entidade funcionando vai se tornar um laboratório para nós que estamos na área da educação física e para todas as áreas de conhecimento. Vai ser um laboratório para o pessoal do direito, porque a justiça desportiva estava engatinhando. Sim. Vai ser um laboratório para os profissionais de comunicação, porque a gente precisa explorar a comunicação desse fluxo, dessas atividades, da administração. A gente precisa colocar acadêmicos com disposição para, pela via do esporte, poder apresentar e melhorar o que a gente fazia. Aproveitando essa tua deixa, né? Assim como vocês começaram ainda lá em 2003, aí fica porque assim, hoje a gente vê a estrutura que é os jogos escolares, universitários. Agora em outubro a gente vai ter um mega evento que você é responsável por levar uma delegação gigantesca de alunos. Mas assim, lá no início, tu tinha noção do que chegaria a estrutura que hoje não só financeiramente apoiada, obviamente, porque é importante, mas a estrutura física, a estrutura intelectual, todo esse arcabouço que hoje essas instituições elas têm em volta dos jogos esportivos escolares, universitários, enfim, independentemente da área? Lá no começo, eu sempre acreditei que isso era uma atividade que ia abrir muitas portas, né? E a gente, inclusive, quando foi assumir a federação, que era uma entidade muito antiga, a Federação Universitária foi fundada em 1949, plena ditadura militar, eram as estruturas das federações universitárias dos estados, eram uma célula de reunião dos estudantes universitários que discutiam política. Era a única forma que eles poderiam sentar e falar de política, era na época dos JOBs, que tinha um apoio maciço do regime militar. O esporte tinha esse apoio. E quando a gente assumiu em 2003, a federação estava 10 anos sem atividade, estava parada, suspensa com o interventor. Então o Maranhão, quando ia para um evento nacional, juntava-se um grupinho, né, de uma modalidade, duas, e ia aleatório ali no mês do campeonato. Só ia para se divertir, né? Não era não tinha uma seletiva, não tinha uma competição, não tinha grande mobilização do seio das instituições de ensino, dos atletas que vinham. Muito por desconhecimento, talvez, também, né? Por desconhecimento e por falta de uma entidade, que aí entra o papel da entidade. Sim. É uma entidade a autoridade máxima do esporte universitário no estado, então ela precisava assumir o protagonismo de organizar e apresentar para a sociedade o que tinha de proposta para organizar eventos.
E representar evento organizar evento tirando os representantes do estado para as outras fases. Todo o ciclo de organização esportiva ele passa pela fase municipal, estadual, e todo mundo quer ir para a fase nacional e, se possível, para a internacional. Milton, eu me lembro que, e não te interrompendo, mas já fazendo, eu me lembro que em 2003 eu ainda fui como atleta, né? Fui como atleta, aí fui outros anos como atleta. Quando chegou 2005, 2006, eu disse, tô me formando, quero fazer a transição, não vou nesse último ano, porque eu quero adentrar nessa área aí do direito. Aí foi que o Hamilton disse assim, tem a questão do direito esportivo. Quando você for ano que vem para Brasília, você já vai estar formado, você já vai aqui tomando conta dessa área. Aí a gente até brinca que o Hamilton pegou um CBJD e jogou assim para mim, pode ir lá na comissão disciplinar e te vira lá para conhecer. Lá me apresentou Joaci Bastos, na época, né? E dali eu comecei, aí trouxe a questão a gente fundou o TJD aqui da FAME, a gente fundou, e dali a gente fez um primeiro congresso, né? Primeiro Fórum Maranhense da Justiça Desportiva. E assim, e dali foi a passos largos, agora sempre com apoio. O Milton sempre acreditou nessa levada, e assim, primeiro como atleta e depois como profissional do direito. E assim, eu faço um elogio a isso, porque assim, eu acho sensacional essa história de vocês, porque vocês começam como atletas, começam praticando esporte, apaixonados pelo esporte, e depois engajam de uma forma que hoje vocês se tornam autoridades máximas no que vocês fazem, e com muitos anos de história, de caminhada e de sucesso. Então eu acho sensacional. Eu tenho uma história também, no caso com o CBDU, que eu comecei como estagiário em alguns eventos deles, né, de cobertura de comunicação, assessoria de imprensa, fantástica a estrutura. E aí hoje eu consigo estar apresentando um podcast como esse, uma experiência que eu tive na Universidade Federal, junto com a CBDU, jogos escolares também, e podendo falar com vocês de como que começou, né? Então assim, eu acho sensacional essa trajetória, que imagino que não é só a tua, não é só a do Aline ou de outras pessoas que estejam numa diretoria contigo, também é de muitos outros jovens que começam no esporte, por N motivos, e aí caminham junto com o esporte e de diversas outras maneiras. É mais ou menos assim que acontece? Da grande maioria, sim. Eu fujo essa regra. Eu nunca fui atleta. Eu não joguei com o Eduardo, não joguei com a Aline. Eu sou um pouco mais velho do que ele, de idade. E a gente não... E eu quando entrei no segmento, era como um gestor. Sim. Eu sempre identifiquei... na época eu era presidente do centro acadêmico e eu via que tinha um movimento interno de um curso de educação física de competição. Aí eu comecei a organizar. Aí depois a gente começou a ampliar para o centro e depois eu fiz várias Olimpíadas da UFMA. Assim, eu e o grupo, né? Porque como eu era presidente do centro acadêmico, eu tinha os alunos, né? Que a gente regimentava os que entravam, os calouros, para poder se envolver nas atividades, e com isso foi crescendo a atividade. Vale lembrar o seguinte, nada disso seria possível se não tivesse a política pública apoiando o gestor público de esporte. Na época, o secretário de Estado do Esporte, que era o pai do Alineto, ele era um gestor que tinha essa visão, reuniu profissionais que estava nessa transição do esporte, como compreendendo as dimensões esportivas, saindo daquele eixo só do rendimento, e aí compreender o esporte educacional, onde o esporte universitário era presente, era único na época, não tinha o esporte escolar organizado e como entidade nacional ainda, só tinha a CBDU. Então os secretários vão apoiar. Então, como tinha uma entidade resgatada e gente disposta a fazer acontecer, a gente teve esse apoio, e aí entra essa ideia, vamos regimentar os profissionais das diferentes áreas, para que a gente, quando a gente foi em 2013, ele lembrou agora, o JUBS, foram 2 ônibus daqui para Curitiba, eles 2 dias de viagem, bem longe. A gente, pra você ter ideia, a gente parava na estrada 10 quilômetros antes de tomar café, vamos todo mundo correndo para poder aquecer, para ver se solta. O ácido lático, na verdade, pra gente não perder o condicionamento físico. Eu que nem era atleta, falei, não, vou correr com vocês, todo mundo a academia. Fizemos aquele talk show, né? Então era bem descontado. E aí chega lá no evento nacional, você descobre que tem outras áreas além da competição. Sim. E a minha visão sempre foi essa, não, a gente precisa atuar fora das quadras. Eles são atletas, mas eu vou precisar de um jurídico quando eu viajo, porque se eu tiver um problema disciplinar em quadra, quem vai dar retaguarda de defender ou cobrar algo? Os direitos que a gente tem em quadra. Eu precisava de alguém da saúde. Aí começou a perceber-se que precisava ter
profissionais das outras áreas de conhecimento, para quando eu fosse levar a delegação, ela tivesse com uma equipe de suporte. Eu sempre e aí diferente deles que eram atletas, a minha visão sempre era fora da quadra. E assim, é verdade, porque assim, o atleta, ele tem um objetivo só, que é ir lá, se preparar e competir. Mas Hamilton e outros também, mas sempre capitaneado por ele tinha uma outra visão. Não é que seja uma visão burocrática, mas era uma visão de uma tecnocracia mesmo, que a gente não tinha noção de que por trás daquilo tudo, por trás do jogo, que era o objetivo, tem tudo uma que organização, a organização, toda uma estrutura, uma logística, né? Ele sempre foi mais centrado nesse sentido, tá entendendo? E acabou ele acabou convergindo tudo isso, montou uma estrutura dentro com o Márcio Alves, com o Alineto, com o Fábio Urubatã, com outros, com o Ricardo Galvão, com outras pessoas, e que me perdoe, outros que eu não esteja citando aqui nesse momento, mas todos... Câmara. Sim, aí todo mundo se reuniu e criou uma estrutura. Aí depois que teve essa experiência, que foi uma experiência exitosa junto da federação, aí foi que ele montou hoje, que é uma das federações mais organizadas hoje, que não seja do desporto profissional, né? Que é a FEMAD. E a FEMAD hoje, a FEMAD tem o TJD constituído, que serve para outras federações, e eu sou hoje da comissão disciplinar ali dos jogos, e assim, sempre somando, sempre trazendo nossa experiência, que ele pode falar aí com mais propriedade aí, também da própria legislação que permeia que avançou bastante. Então vamos pegar essa deixa, porque antes de entrar na FEMAD, que é mais recente, né? Uma coisa mais recente, mas assim, a gente tá falando muito de como começou, pelo menos ali a partir de 2003, né? E aí esse é um ponto muito legal que o Dr. Eduardo levanta, porque ele, enquanto atleta que o foi, ele não entendia naquele momento a estrutura que precisava. Que ia jogar, competir, ganhar. Sim. A resenha que faz parte da... a resenha que faz parte. A resenha que faz parte. E aí essa visão já é de estrutura, já é de organização, de viabilizar a logística, o recurso que fosse necessário para poder levar uma delegação como essa. Aí no meio da conversa você citou sobre o apoio do secretário de Estado que teve na ocasião, e a partir daí acredito que você voltou mais seu olhar para a legislação, né? O que tinha de lei, o que tinha de incentivo que poderia ser utilizado a nível de estrutura do que ainda você estava tateando ali no momento, imagino eu. Então, como é que foi essa parte jurídica de fato, como ela veio para apoiar esse movimento forte, né, dos jogos não só universitários, mas também escolares? A gente sempre teve a visão seguinte, a gente ia para os eventos, começava a buscar o que fundamenta, a legislação estava em constante transformação e melhoria, como isso o esporte estava sendo tratado como direito social, né? Então precisava os órgãos de política pública garantir esses direitos. Então a gente vinha com foco na legislação, na lei e como entidade proponente. A gente chegava para a Secretaria de Esporte com o seu Alim, depois do seu Alim, apresentando a entidade como órgão máximo da gestão do esporte, né, na época universitário, e com a proposta de garantia do direito constitucional à prática do esporte dos estudantes universitários. Já vinha mostrando artigo, já vinha mostrando a legislação e dizendo que a entidade estava aqui e era proponente, o que ele ia fazer, se ele ia executar ou ele com a gente, ou se ele queria que a gente executasse para ele. Então, mas um diálogo bem cordial e de ocupando os espaços. Só um parênteses aqui, eu acho que o doutor pode responder, doutor Eduardo. Nesse momento, até em 2003, porque a Lei Pelé é de 98. A Lei Pelé é de 98, que é a 9.615/98. A Constituição, no caso, ela tinha o esporte como direito social, mas ela não viabilizava por meio de artigos como funcionaria. E aí, no caso, a provocação é aquela famosa lei de eficácia limitada. É mais ou menos isso? Não. Que aí, no caso, teve que se criar leis específicas para poder direcionar? Na verdade, a Constituição, né, se tu for olhar dentro de uma perspectiva piramidal, Constituição no topo, aí depois legislações federais, especiais, né? Então, assim, depois de 10 anos, aí foi criado a Lei Pelé. E depois, com o advento da Lei Pelé, foram surgindo outras necessidades e foi um processo de aperfeiçoamento, que o professor Milton aqui, ele é expert nisso daqui. A gente estava ali fora, ali conversando, ele foi deslindando, foi fazendo, foi falando. E assim, essa situação, ela foi, como ele veio dizendo,
paulatinamente ela foi sendo aperfeiçoada. Aí viu que mecanismos não passavam de letra morta, aí foram criando. Na verdade, eles foram provocando, exatamente, em que a própria experiência que foi feita, ela foi motivando a evolução da legislação, que hoje, a legislação, como ele bem pode abordar aí, ela foi abarcando todo, dentro de um arcabouço que venha sendo criado, ela foi abarcando todo tipo de desporto, profissional, não profissional, o esporto de rendimento, o esporto educacional, enfim, o professor aí a sumidade que pode falar aí nesse sentido. A legislação de 98 já trazia como prioridade no investimento nesse direito social ao esporte, o esporte educacional, ele já estava lá. Os recursos ligados à prática esportiva com prioridade ao esporte educacional. Porque já entendia o legislador na época, e aquele que aí a gente tem que trazer aqui as contribuições do professor Manuel Gomes Tubino, que foi quem trouxe muito conteúdo nessa formação, foi um dos primeiros profissionais de educação física que atuavam nessa área, e que ele já vislumbrava que o esporte de base é o esporte da escola, é o esporte daqueles, e aí chega na universidade, são aqueles atletas universitários, são aqueles que tinham histórico de prática esportiva na escola. Geralmente vai seguindo o caminho, né? Já começa, aprende a gostar do esporte, aprende a competir na modalidade, e aí ele, durante a vida escolar, praticante daquela modalidade, chega na universidade, ele quer continuar. Se o esporte universitário não estivesse lá para receber esses atletas, né, que tinham a sua vida, seu histórico esportivo, ele ali encerrava a carreira. Quando a federação estava estruturada, já oferecia as competições e aí você tinha uma continuidade. Era nesse eixo que a gente trabalhava. A FEMAD entra em 2012, para ser mais específico, que foi quando a CBDE em 2000 é criada. Em 2007 a gente começa a ensaiar a fundação, em 2009 começa a criar um CNPJ, em 2012 a gente começa a funcionar porque a CBDE começa a acessar os recursos e dinamizar o sistema. Tinha entidade nacional, mas ela não tinha como se movimentar, não tinha um recurso. E a lei, na época, apesar de dizer que a prioridade era o esporte educacional e reconhecer que e aí a entidade máxima nacional era a CBDE e a CBDU, os recursos que quem alinhava a legislação, que era a lei Agnello Piva, a lei das loterias, como é chamado, ela não deixava claro no texto que o recurso do esporte educacional prioritariamente deveria ser investido, não ia direto para as entidades nacionais. Então a CBD e a CBDU não recebiam o dinheiro destinado para essa atividade, esporte educacional, como a lei previa. Porque a lei Agnello Piva, que norteou esse trâmite, colocava o recurso dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, que tem como foco o esporte de alto rendimento. Então, para as entidades, CBDU e CBD, fazer algo em fomento e oxigenar o sistema nacional e nos estados, dependia do COB liberar o projeto, aprovar o projeto, prestar conta do projeto. Então, tudo era vinculado e terceirizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Isso dificultou durante anos o desenvolvimento. Porque tu faz um desvio muito grande, uma de mudança de rota. E aí tinha os interesses por trás, né? Você precisava prestar conta, aí sempre no modelo que tu quer. E o COB sempre teve muita excelência, né, nesse curso e muito zelo. Então, a burocracia, naturalmente a burocracia pública, hoje a gente precisa ter, né, para garantir que os recursos sejam realmente aplicados. O COB fazia isso e tinha também, em 2013 em diante, começou a haver uma transição das entidades nacionais. Na época só tinha a CBDU, né? Então, quando o Ministério assumiu, uma das ações era substituir essa velharia que há anos, como eu disse, é de 49, vinha se perpetuando no poder, para a gente poder ter uma nova oxigenação e começar a tratar o esporte com a visão que o Ministério da época tinha. Então, esse foi um processo. Aí se depara com o problema que o recurso ia para o COB. Isso não ajudava a deslanchar o sistema. Na verdade, era uma inversão do caminho, né? Em vez de vir de cima para baixo, hoje... porque não ficou claro na lei. Não ficou claro na lei, meu amigo, vale o que está aqui escrito. E aí, a interpretação que se dá é essa. Então, o Comitê Olímpico, que é o que recebe o maior percentual das loterias, ele ficou também. Tanto que, nessa época, o COB começa a fazer evento escolar. Que se você analisar, o COB não tem por que fazer evento escolar, tinha que fazer evento de disputa de alto rendimento, favorecendo as federações de cada modalidade esportiva, uma competição de
de seleção do estado do Maranhão de futsal, seleção nas diferentes faixas etárias, seleção de basquete do Maranhão, seleção de handebol do Maranhão. Gebs, né? O evento pro COB é um evento de seleção. Sim. E não de escolares. De base, digamos assim. É um evento de base focado pro público deles. Quem é o público do Comitê Olímpico? As federações estaduais e os clubes. Quem é ligado ao Comitê Olímpico e ao Sistema do Rio são clubes. Né? MAC, Sampaio. É porque a gente tá falando aí de alto desempenho, no caso, né? De profissionais. Já. Mas aí esses profissionais também têm sua base. Sim. O clube tem, na manifestação do rendimento, o cliente dessa manifestação é o clube. Né? E aí você tem o clube e suas diferentes categorias. Então, o COB ele tem que direcionar esses recursos de investimento, de fomento a essa base clubista, né? A seleção sub-12, a seleção sub-15, a seleção sub-17, né? que é legítima, deve ser incentivada. E o recurso está aí para isso. Como na época existia esse recurso para o escolar, e o COB não podia gastar todo, ficava se acumulando. Imagina quanto acumulou desse recurso de loteria, anos e anos, e o COB foi e criou um evento escolar, educacional. Como estratégia para usar parte desse recurso. E aí cria-se os Jogos da Juventude, foi mudando de nome, Jogos da Juventude. E o GEBS não era o nome que eles usavam outros nomes. Mas era um evento escolar. Tanto que quem representava... Olimpíadas escolares, teve uma época, né? Olimpíadas universitárias, né? E nunca foi Jogos Universitários Brasileiros nem GEBS. Eles usavam outros nomes para utilizar. E até que, pelo trabalho legislativo das duas entidades da época, da CBDU, e aí a CBDU é criada em 2000, começa a fazer o trabalho político, e aí tem que essas articulações foram junto ao Ministério. Necessárias, né? O próprio Conselho Federal de Educação Física é parceiro, né? É uma entidade de profissionais de educação física que também ajudou muito. E aí as leis foram aprimoradas e ficou claro na lei que o dinheiro do educacional ia para as duas entidades, CBDU e CBDE. E aí, dali em diante, elas passavam a gerenciar o recurso que era garantido por lei. Para o desenvolvimento da manifestação de esporte educacional. Tem todo um caminho, né? Toda uma história. Na verdade, é uma saga, né? É uma saga para a gente conseguir chegar nesse modelo hoje, que é um modelo que dá resultado. Até como a gente pode ver, que como o professor Hamilton estava dizendo, começa aqui no escolar, vai para o universitário, aí do universitário, como foi ventilado aqui no podcast passado, que hoje atletas olímpicos passam, né? Um grande percentual de atletas olímpicos passam por todas essas vamos dizer, essas categorias de base até alcançar o esporte de rendimento, né? Isso eu costumo dizer, Eduardo, que as pessoas acabam simplificando esse direito social. Acho que o esporte é algo simples, né? Eu estou contando aqui, vocês estão vendo, tem uma saga, tem um trabalho. E para quem vive isso, é a saga, né? Porque assim, falar já é complexo. Imagina viver isso diariamente, né? Essas labutas, essas leads aí diárias. Aí você precisa de gestores, né, com essas visões ampliadas para atuar nas diferentes esferas para que as coisas que os problemas possam ser selecionados. A gente tinha um problema na época, até 2018, que era de que o recurso pudesse chegar na entidade nacional para que ela pudesse deslanchar. Sim. E aí, qual é o trabalho? Reunir deputado, comissão de esporte da Câmara Federal, ou seja, tem todo um trabalho de gestão do esporte para que os problemas possam ser sanados. E o problema na época era recurso tem que chegar na entidade nacional. Porque existia o recurso. Para que ela possa aplicá-los. E aí definir programas e projetos e ações que isso pudesse destartar o grande impulso que o esporte escolar pode proporcionar ao desporto nacional. Não, e assim, salvo engano, né? Por intermédio desse processo, com o advento de uma pasta autônoma, que é a criação do Ministério do Esporte, né? Isso daí muda uma percepção do esporte como uma política pública prioritária. Mas hoje em dia você ainda vê que a política pública do esporte ela está abaixo da saúde, está abaixo da segurança, está abaixo ali da educação, mas se você for parar para ver, ela permeia todos esses meandros.
Porque assim, enquanto o esporte for tratado como política pública de terceira, de quarta, de quinta categoria, você não consegue vislumbrar qual é o impacto que isso tem na vida da sociedade, né? Isso é o que a gente vê demais. E aí, por conta de falta gestores de esporte, né? Sim. De forma esporte numa dimensão bem ampliada, né? Que contemple todas as dimensões, que contemple o rendimento, o educacional, o esporte de base, que é uma outra. Hoje tem um esporte de formação, que é os clubes criando estruturas para formar atletas de alto desempenho. E aí o lazer, então, é um direito social muito amplo, né? Que atende todas as gerações e que precisa ter gente competente e preparada para oferecer à sociedade algo que atenda a essas necessidades. E aí entra atividade física, saúde, lazer, qualidade de vida, tudo isso permeando por todas essas estruturas que o Eduardo falou. Saúde, educação, assistência social. Sim. Você tem como fazer link com todas as áreas. Mas aí, já aproveitando já uma deixa já aí, é por isso que a gente criou o Instituto Maranhense de Direito Esportivo. Justamente para a gente poder fazer cursos de capacitação de profissionais. E aí a gente espera parcerias com profissionais do seu cabedal, do seu gabarito, também para que a gente possa, em parcerias, junto com a FEMAD, junto com a FAME, com outras instituições, para que a gente possa fazer cursos para poder capacitar profissionais. A gente, inclusive, tem já termo de cooperação firmado com a ginástica, com a professora Patrícia Mello, né, que é a presidente da FEMAG. A gente também já está falando também já com o pessoal do futsal, o pessoal do futebol society, o pessoal do judô já com o presidente Rodolfo. Então, assim, o que a gente quer mesmo é que o Instituto Maranhense de Direito Esportivo ele seja uma ferramenta utilizada pelas federações para que a gente possa fazer capacitação, absorver profissionais para que a gente possa estruturar cursos, para que a gente possa dar palestras, para que a gente possa fazer workshops, trazer profissionais que possam engrandecer e fazer toda essa área aí que está, como bem o professor falou, é uma lacuna. Existe uma lacuna para preencher que, como ele disse, tem um recurso, tem a área, mas não tem quem aplique isso. Inclusive, naquela oportunidade que a gente teve na Câmara de Vereadores com a professora Magnólia, né, que ela proporcionou, isso foi bem colocado por Vossa Excelência nessa oportunidade. Gostaria que discorresse um pouco daquela oportunidade e o que a gente pode... A gente percebe que essa lacuna que vocês acabaram de citar, ela precisa ser preenchida. Sim. E para isso entra num princípio fundamental para que a política pública seja desenvolvida, que é a formação. A gente precisa. A cada tempo que passa, a dinâmica das necessidades vão sendo alteradas. A gente falou aqui da necessidade de mexer na lei para que o recurso chegasse. Pronto. Agora as dinâmicas são outras. A lei foi alterada. A atual legislação esportiva, recém-aprovada em 2023, ela começa a dar obrigações para os estados e municípios. Porque o estado e os municípios, eles têm que cumprir a lei, mas não cumprem. Eles não têm nas suas equipes de gestão da célula de gestão pública estadual ou municipal profissionais para poder fazer com que a lei seja cumprida nas suas diferentes exigências, né? De núcleos de esporte educacional, núcleo de esporte de rendimento, onde cria programas, projetos e a coisa possa ter começo, meio e fim e tem caminho. Precisa aplicar diretrizes, o Ministério até já elaborou isso tudo. Só que na prática não acontece. Nos discursos é muito bonito, mas na prática não acontece. Aí acaba que às vezes também a gente já conhece o esporte como um todo, né? Às vezes também não é de interesse de quem está na gestão, né? E aí quando não é de interesse de quem está na gestão cuidar do esporte, nosso esporte fica aqui já é sucateado, diga-se de passagem, vai do profissional até o esporte de base, fica ainda mais sucateado. Porque quando alguém tem interesse, já tem muita dificuldade, imagina quando não tem interesse. Não sei se vocês estavam falando sobre a questão de conversa com vereadores, e eu acho interessante porque eles que estão literalmente na ponta. Né? O vereador que está aqui diretamente é quem está mais próximo da gente nessa hierarquia. É o poder público mais próximo do cidadão, né? É a municipalidade. É a pessoa, é o ente público que a gente pode, inclusive,
chamar para fiscalizar, que a gente pode ter uma conversa mais próxima, e aí a gente percebe também que não é todo mundo que é interessado com esporte. Vocês mencionaram a professora Magnólia, inclusive conheço ela tem projetos de esportes voltado pelo futebol feminino, enfim, é muito incentivadora de fato do esporte, mas que falta ainda mais incentivo. Obviamente ela faz o que pode, mas assim, de muitos outros que estão lá, né? Então eu acho interessante, o doutor Eduardo vai lembrar, que a gente teve de novo, eterna inauguração do Nilzinho Santos, e a gente teve alguns vereadores lá que, assim, te confesso que eu tô no esporte há 7 anos, nunca vi ninguém. Nenhum deles, né, nesses eventos esportivos, nem para assistir um jogo. E aí, de repente, vira política, vira bandeira, né, política, o que eu acho que é horrível, porque a gente que vive do esporte, eu enquanto jornalista esportivo, o doutor Eduardo enquanto advogado do direito esportivo, você enquanto gestor desportivo também, a gente sabe quem tá ali na labuta com a gente, que realmente segura a mão do esporte e fala assim, ó, vamos dar um jeito, vamos buscar, vamos fazer acontecer. E é por isso que quando isso acontece, eu gosto de valorizar quem faz. Porque não utiliza só como bandeira política, sabe? Gaudêncio, o que você está falando aí é aquilo que eu falei. No discurso é muito bonito. Sim. Na prática a gente não tem. Vou te dar alguns exemplos. Eu falei isso, o Eduardo citou aí a audiência pública do esporte que a gente fez na Câmara. Eu apontei lá o seguinte: como é que você pensa que um direito social tão importante quanto isso, eu não vou entrar em detalhes do quanto é importante para a vida da sociedade, o esporte e o lazer em desenvolvimento, como é que você pode esperar que o órgão criado para essa finalidade, seja ele no município, seja ele no estado, possa propor, construir e entregar para a sociedade algo de sustentável, algo que realmente inspire resultados? E eu não estou falando de medalha, resultados palpáveis para a sociedade. Resultados sociais. Resultados sociais. Como é que você espera que isso aconteça se você tem órgãos que nunca teve um concurso público para contratar ou para nomear profissionais competentes para aquilo? Já que o órgão foi criado para entregar ações de política pública naquele eixo, se você não tem profissionais ali que foram preparados, com condição de propor, entregar, é o que a gente tem. Aí você tem uma Secretaria de Municipal de Esporte da capital do Maranhão que nunca fez um concurso público. Você tem a Secretaria de Estado do Esporte que nunca fez um concurso público. Sim. Todos os que estão lá, efetivos, entraram na transição de 1988, né? E aí entraram aqui, nunca teve concurso. Então você... Não desmerecendo as pessoas que estão lá, mas... e os que passaram deram muitas contribuições. Só que a gente evoluiu, a legislação mudou. Hoje a gente tem uma demanda enorme, que aí entra no que eu estava falando há pouco. A legislação mudou em 2023 e começa aí, nessa mudança, uma das coisas que foram prioritárias era dar obrigações ao gestor. Então o Estado e o município passam a assumir obrigações. Então a lei ficou clara. Sim. Eles têm obrigações a cumprir. Entre elas, criar o Conselho Municipal e o Estadual. Quem não tem é de esporte. O estadual, a maioria dos estados já tem os seus conselhos. Criar o Conselho Municipal de Esporte, eu vou falar de cada município, ele tem a obrigação de criar o Conselho Municipal, ele tem a obrigação de criar a política pública municipal e ele tem a obrigação de criar o Fundo Municipal de Esporte. A partir dessas estruturas, ele pode começar a pensar em construir uma política pública de esporte. Então a lei, ela começa a trazer essas obrigações para os municípios. E aí, por que ele vai ser obrigado? Porque a lei também trouxe um Fundo Nacional de Esporte gigantesco, que vai ser alimentado pelas bets. É muito dinheiro. E aí, com a possibilidade desse recurso chegar de fundo nacional para o fundo municipal. Recurso de fundo a fundo. Isso, exatamente. Assim, ou seja, é um recurso que ele não se incorpora ao patrimônio do Estado. Né? Então, essas transferências. Né? Não, essas transferências de fundo a fundo, tá entendendo? Ele tem que prestar conta com a CGU. Não é com a CGU, não. Com a CGU, ela que é controle dele, ela fiscaliza, mas com o TCU, tá entendendo? Então, assim, você na verdade, você estreita o recurso lá de cima com a ponta. Uhum. Então, assim, você não vai só que fazer. Só Bolsa Atleta, porque fica muito resumida Bolsa Atleta. Eu tenho tantos Bolsa Atleta. Bolsa Atleta Federal, mas assim, você tem que tratar o esporte como política pública, que se você tem o esporte na escola, você retira a criança
da marginalidade. Se você tem... Mas, Eduardo, assim, só te interrompendo, essa ideia de você acessar os recursos, você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um corpo técnico qualificado, e aí entra na área do Instituto. Sim. Que é, você precisa... O que é que a gente, recentemente, a partir dessa alteração da lei, começou a vislumbrar de horizonte? Você precisa... A lei alterou, então criou uma nova dinâmica, uma nova necessidade, que é fazer funcionar. Fazer funcionar precisa de recursos humanos qualificados nos municípios. Você espera, você não tem no município de São Luís, na capital do estado do Maranhão, você não tem um fundo municipal de esporte, você não tem um conselho municipal de esporte, você não tem uma política pública de esporte estruturada na capital do estado. Aí você tem mais de 216 municípios para seguir nessa linha. Cadê o recurso humano preparado para implementar toda essa estrutura? Quem vai formá-los? A fazer projetos. Cadê os professores? Não, né? Isso é uma área do administrador, é uma área do professor de educação física, do gestor do esporte. Cadê esses profissionais? Quem é que vai atender toda essa necessidade do mercado? E tem muita. E aí, essa mesma qualificação dessa área de construção, implementação e desenvolvimento de política pública, né, do direito social ao esporte, você tem o outro elo. Tem uma dimensão esportiva, esporte de rendimento, que tem várias entidades que são joias, diamantes, para poder desenvolver. Perfeito. E também falta os profissionais qualificados para esse desenvolvimento. Você hoje pra tem... aplicação, né? Para desenvolvimento. Você tem aí Lei de Incentivo do Esporte Nacional, Lei do Incentivo do Esporte Estadual, você tem os bancos todos investindo e abrindo editais para o esporte, empresas grandes e privadas, aí você tem a Equatorial, várias empresas que abrem editais com viés do esporte, porque eles têm aqueles que eles chamam de contrapartida social, eles têm que dar... tem abatimento de você imposto, tem a enfim. Vale do Rio Doce, você tem... Todas elas acabam escolhendo uma área de desenvolvimento social para estar aquele que eles chamam de compensação social, porque a Vale, por exemplo, eu exploro muito, tenho que fazer uma compensação. Então, todas elas abrem editais. Então, você pode acessar. Quem são as entidades diretamente que podem acessar e desenvolver algo? As federações esportivas todas podem. E aí você pode criar um grande projeto para o judô, um grande projeto para o futsal. Integrado, inclusive. Integrado, tudo isso. E explorar nos estados, enfim. Sim. Mas precisa pegar essa joia, que é a entidade. Aí você tem uma entidade de administração do esporte, futsal, basquete, handebol, com essas possibilidades de captação em vários nichos, em todas as esferas, e de execução. Aí você consegue contratar professores, formar professores, oportunizar crianças e jovens a conhecer o esporte, praticar o esporte. Se vai virar atleta, se vai ganhar muita medalha, é a consequência do trabalho feito. Aí você vai precisar ter, além de professores, uma equipe pedagógica para elaborar uma boa proposta pedagógica, porque não é só fazer aula e não esperar o que vai melhorar. Então você precisa ter fundamentação pedagógica para que aquela ação tenha resultado de desenvolvimento humano. Então, pode falar. Não, e assim, não só pedagógica também, mas uma questão, por exemplo, da psicologia dentro do Entra todos os profissionais. Todos os profissionais, porque principalmente hoje são áreas aliadas, né? Então, os jogos escolares brasileiros, assistência social, os jogos escolares importante. hoje, ele tem uma figura de um profissional de psicologia para acompanhar a delegação. Sim. Já resquício aí de todo esse processo, né, que pós-pandemia que a população começa a ter influência. A saúde mental, né? Começa mental, a ficar muito em voga, né? Exatamente. Então, assim, só para entender, para quem tá acompanhando a gente entender o cenário. Hoje a gente tem uma nova lei que garante dar deveres e obrigações para estados e municípios e possibilita a maior possibilidade de angariar recursos das próprias federações, enfim, auxiliar nesse esporte de base, mas a sua visão é que no mercado, apesar disso, não está sendo implementado nem em município, nem a nível de estado, e 2, mesmo que eles queiram implementar, falta mão de obra. Esse é o nosso cenário atual a nível de Brasil. E há anos eu venho falando disso, há anos a gente percebe. Isso aí não é só para o esporte. Qualquer área de desenvolvimento social, ela só vai desenvolver se você investir na formação de recursos humanos. Eu costumo dizer e comparar, fazer analogia com as outras ações, né? com as outras direitos sociais, educação, saúde, segurança pública. Você não consegue implementar programas, ações e projetos em qualquer uma dessas outras áreas se você não tiver recurso humano qualificado para sentar, discutir o problema. Que entenda realmente. Entender, discutir, entender o problema, propor e agir. Implementar ações.
O esporte, meu amigo, todo mundo que jogou bola acha que tem de tudo de esporte, porque o cara, ele ia pro campo todo ano, todos os meses, durante um ano, ele acompanhou vários campeonatos maranhenses, ele acha que ele entende esporte. Ele jogou bola a vida toda, ele acha que esporte... Não, ele tem uma experiência, joguei muita bola, entendeu? Não é da área... Isso é muito comum a gente ver o tempo todo. Você vê os profissionais que hoje eu vi uma entrevista recente do técnico do Fluminense que pediu demissão, sim, Renato Gaúcho, e ele dizendo que comentarista comenta esporte e acha que entende mais do que o técnico que estudou para aquilo. Aí começa os palpiteiros, e aí ele influenciado muito pelas redes sociais. Essa influência também entra na relação de saber lidar com isso. Mas o esporte, a gente tem muito disso. Historicamente, é uma área de muita... Não, qualquer um entende. Fazer esporte, todo mundo sabe. E aí você é só pegar uma bola. Na prática, a lógica é assim... Você bota um gestor, ele precisa ter um recurso, aí hoje a lógica é lei de incentivo, é uma ferramenta política, ela não atende ao sistema que deveria, ela foi criada para atender o sistema estadual de esporte. Que é o sistema estadual de esporte? São as federações, historicamente, né? Elas fazem, e quem você conhece que praticou futsal, porque foi pela federação de futsal, aprendeu a jogar futsal, gostou, competiu durante anos pela federação, viajou durante anos pela federação, entrou no esporte educacional, continuou praticando, e assim as modalidades foram. Esse é o sistema, são as federações criadas há anos para desenvolver o esporte no Brasil. Aí entra outras duas entidades, de dimensão educacional, Federação Escolar e Universitária, fazem parte do sistema. Aí você tem um público do esporte adaptado. Essa é uma área... Se a carência de gestão, coitado, o paradesporto. Tem muito dinheiro, a entidade nacional é riquíssima, por prioridade e necessidade, sim, e tem razão de ser, mas não tem profissional competente, qualificado, preparado, eu vou falando de competência, preparado, né, para atender esse público, para preparar, para gerar oportunidades. E essa é uma ação, pela dimensão de recursos disponível, era para ter escolinha para todo, sim, atender a toda e qualquer necessidade de toda deficiência, né? Você tem diversos esportes. Então você vê que o sistema é esse. As federações esportivas, todas, nas duas dimensões, a pessoa com deficiência, os esportes paralímpicos. Você tem as entidades de idosos da melhor idade, também fazem parte desse sistema. Eles precisam ter o lazer como prioridade em atendimento às suas necessidades, né? Do lazer, porque ela entra numa relação de lazer, não é um esporte bem, uma sim, visão muito mais de participação. E também engloba a saúde também, né? Qualidade de vida. Aí você tem os profissionais da educação física. Se você não tiver professor na escola, meu amigo, incentivando o menino e ensinando ele a jogar, a competir, você vai ter cada vez mais jovens, crianças sedentários, só ligado em computador, em videogame. E aí, hoje a gente sofre. Quer ver uma dinâmica e um problema crônico do estado do Maranhão? Nós não temos hoje professores de basquete ensinando o menino a jogar basquete no estado. Se você tem na capital, tu tira aí uns 5 ou 10 professores. Vamos jogar para cima. 10 professores ensinando basquete nas escolas. Eu acho que não dá isso. Nos municípios, quase não tem. Você chega no GEMES, que é um grande jogos, onde reflete, o GEMES reflete esses resultados. Esses dados dos jogos, eles não são apresentados e analisados, porque ali diz, você chega no GEMES, a final do basquete só tem 3, 6, 5 escolas no máximo. Porque não tem gente praticando basquete. Por quê? Porque não tem professor de basquete. Os professores, eles só migram para o futsal ou futebol. Handebol está indo na mesma esteira. Quem são os profissionais que E aí tem uma lógica, né? Só ganha as competições aí, porque você sabe que no rendimento é isso. É professor e quer vencer, sim, quer ser campeão, quer representar o estado nas outras fases. O resultado é importante. Ele usa de artifício para conseguir benefício para montar uma boa equipe, enfim. Mas aí ele começa a se perpetuar, desestimula até aqueles que querem entrar, porque dizem, nunca eu vou ganhar, porque ele consegue. E aí você tem são problemas que precisam ser analisados, sim, e investidos. Aí você precisa formar profissionais. As universidades que têm um processo de formação desses profissionais, a universidade, eu falo o curso de educação física, poderia
ter uma linha de formação de técnicas. Os alunos saem da educação física hoje, eles não querem trabalhar com esporte, não querem ser treinador e não querem ser professor. Quer ser personal, né? Quer ser personal, quer atuar em outras áreas, mas não quer ser professor de basquete, não quer ser professor de handebol. Porque não tem nada que atrai, não tem nada que olha só. Esses profissionais que a gente tem altamente qualificados no Maranhão tem bons técnicos. Eles não têm link nas suas escolinhas com as universidades para que o aluno possa estagiar lá e aprender um pouquinho, beber da fonte. Eu encontro eles assim, rapaz, tu vai, quando tu te aposentar, qual vai ser o legado que você vai deixar? Quem é que vai dar continuidade a esse teu histórico? Você não tem ninguém. Professor Hamilton, olha só. Eu fiz um curso de especialização em Direito Esportivo e lá tinha gestão esportiva. Até te falei isso. Aí tu vai vendo assim, gestão esportiva. Mas existe essa cadeira nos cursos de educação física, gestão esportiva? Pronto, isso é uma pergunta. 2, o que o Ministério da Educação faz com isso na grade? Porque a gente, inclusive, estava comentando isso aqui sobre direito esportivo para evolução do direito esportivo. O que tinha que ser? O MEC tinha que botar na grade curricular. Então, assim, o que falta? O que falta para existir, por exemplo, gestão esportiva dentro da grade curricular? Existe. Então, assim, o que falta para ser efetivado? Para ser efetivado. Né? O que acontece? Ou não é interessante aos olhos de quem estuda? Enfim. E assim, dentro de uma perspectiva do que tu falaste bem aí, o profissional, o que ele faz? Ele não passa o conhecimento dele com medo da concorrência. E aí, eu te lembro uma vez a gente conversando, eu te disse assim, eu não tenho medo de passar meu conhecimento, porque se você passar seu conhecimento, você sempre vai viver dentro de outra pessoa. Então, assim, é muito também uma visão, né? Uma visão universal do que você pode, do que é o conhecimento. Então, assim, o conhecimento ele não pode simplesmente morrer com você. Você tem que passar, você tem que dar continuidade. E assim, ao mesmo tempo que você ensina, você exercita o conhecimento. Sim. E que é isso que eu acho que tem que ser implementado uma nova visão que possa mudar. Então, assim, enfim. Isso de fato o que precisa ter gestores, pessoas com poder de transformar com visão ampliada. Porque a faculdade, as universidades, elas podem contribuir, mas esse processo precisa ter uma visão, uma leitura do que quais são os problemas que a gente tem e começar a ter essas articulações. Aí entra o papel da gestão, o gestor, o cara com a habilidade para gerenciar esse processo. Como é que eu vou aqui, se eu sou gestor do esporte, quais são os problemas que se apresentam no esporte hoje? Infelizmente, a gente não tem essa dinâmica. Assim, só te interrompendo, eu tô escutando vocês falar, principalmente você, em relação a isso, e assim, o que tá bem claro para mim é que quando existe a possibilidade da gestão do esporte, ou o interesse em cuidar do esporte, seja a nível estadual, escolar ou universitário, aparentemente é uma coisa pontual. E do que a gente tá falando, e pelo que eu tô percebendo, a necessidade não é só esse pontual, por exemplo, do que a gente vem tendo com você, com o Jubes, com o CBDU, enfim. É uma visão que é para além de vocês, que contribui com vocês. Por exemplo, visão de gestor público, ponto. Porque vocês tendem a se encaixar numa estrutura de gestão do esporte a nível estadual, a nível de escolar e universitário, e independentemente de vocês, ou de quem quer que venha, ou do que quer que surja, existe um norte. Olha, a gente tá aqui, e o nosso objetivo daqui a uns anos é chegar aqui. Independentemente de quem entra e de quem sai, essa é a linha que o Estado, o município, o Brasil como um todo tá seguindo a nível de esporte e educação. Então, assim, o que eu tô percebendo é que falta esse elo que conversa com vocês para que a gente tenha uma estrutura integrada de não só as entidades, as federações que existem, mas também junto com o poder público. É essa a visão? É isso aí, e tem muito mais. Você tem diretrizes elaboradas pelo Ministério. O Ministério do Esporte, não são aplicadas. Só não são aplicadas. Perfeito. Você tem diretrizes que foram as 3 conferências que o governo Lula fez, que colocou na mesa os problemas do esporte, criou diretrizes para que a gente pudesse avançar para 10 anos. Criou um plano nacional de esporte onde dizia, esse é o caminho, se vocês quiserem desenvolver, sigam aqui, claro, analisando suas realidades pontuais. O que acontece hoje é que essa problemática ela não é colocada na mesa para discutir. Você não tem
hoje a atuação de dizer assim, quais são os problemas, vamos sentar aqui, vamos encontrar a solução. Os gestores não têm essa habilidade, não querem, né? Sim, não, sim. tá faltando profissional, e aí eu também argumento muito com as entidades do sistema. Eu, enquanto presidente de federação, falei, a culpa é do sistema. Vocês não se reúnem, Também, né? Vocês não se mobilizam, Sim. vocês não chegam lá cobrando seus direitos, né, constitucionais, porque são entidades do sistema. E eu digo assim, ó, o gestor, ele foi colocado lá para gerenciar o sistema, que não é dele. Ele é constituído através de entidades de representação social. Então, eu tenho a Federação de Basquete, que representa a Sociedade Esportiva do Basquete, judô, futsal. Esses representantes aí entram na lógica. Mas eu preciso ter um gestor pronto, com habilidade, para chegar lá e dizer assim, você está aí por... E aí você precisa encontrar os mecanismos legais de forma legal para você chegar e dizer assim, o que falta para que a gente coloque esses problemas na mesa e resolva. Entendi. Cadê o Conselho Estadual de Esporte? Reuniu quando? O que discutiu? Quais foram as pautas? O que definiu e como foi, o que foi aprovado recentemente? Isso é lei. É para chegar com um bloco unido, né? Um bloco coeso para poder cobrar. Isso é lei e não acontece na prática e ninguém se manifesta. Enfim, mas é um problema crônico. O esporte de Maranhão poderia evoluir muito e você não precisa inventar a roda, não. Basta olhar para vários estados que já evoluíram nesse processo. Tem entidades nacionais hoje. Mas sabe o que acontece aqui também, professor e Gaudêncio? O que acontece é o seguinte, a gente sempre fala assim, uma expressão que a gente usa no direito, inteligência da lei. Então, como falou, as diretrizes estão aí, eles só não são cumpridas. Então, por que o ator social, que da entidade que administra o desporto, por que ele não vai lá acessar o sistema? Por quê? Lá a nova lei do esporte, ela vem falando sobre oxigenação no comando, que é não permitir mais que se perpetue no poder. Então, o que ele faz? Ele só tem acesso àquele recurso se houver uma oxigenação no poder. Então, assim, se eu só posso... Como é que tu vai acessar aí esse recurso? Mas como é que tá aí? Tu tá há quanto tempo aí nessa situação? Deixa eu contribuir aí para ti. Além dessas... A gente tá falando de federação, mas não só, o sistema não é só as federações e esse público que eu citei aqui. Você tem 217 secretarias municipais de esporte que são do sistema. Sim. Então, você precisa ter 217 gestores, né? Pensando em desenvolver suas áreas municipais. Sim. E todas as possibilidades que a legislação permite, de captação, de formação, né? E aí precisa, cadê esse recurso humano que vai conseguir fazer isso fluir, funcionar, né? Construir todo esse arcabouço legal que precisa e acessar os recursos disponíveis. Então, isso tudo é uma necessidade de política pública. Isso é interessante que tu começou, que são 217 secretarias, né, municipais que, enfim, deveriam estar alinhadas, né, a nível estadual e aí subindo a esfera de governo. E aí eu te falo porque eu conheço alguns interiores do estado e aí o secretário municipal de esporte de uma cidade como essa é o cara que joga mais ou menos na cidade. Aí o cara, joga bola, vem aqui, assume a secretaria. Só que a gente tá tirando um cara que na prática ele pode ser muito bom, mas ele não tem a visão sistêmica, nem a gestão, não tem a expertise. Mas é exatamente isso que vem na formação de gestores. Então, assim, não é que a pessoa não possa ir, não é que a pessoa não tenha capacidade. Só pode se capacitar. Ela tem que se capacitar. Então, assim, será que o conselho estadual, porque assim, eu vejo muito o conselho de secretários municipais de saúde, por exemplo, que eu trabalhei durante muito tempo. Sim. Eles vão lá, eles capacitam, normalmente é um profissional da área, mas assim, ele é um médico, mas talvez não tenha esse tino administrador, sim, ele não sabe como acessar os recursos. Então assim, mas aí o que o conselho faz? Ele vai e proporciona isso, leva, faz cursos, faz capacitação. Mas é isso, Eduardo, aí entra a questão da visão do gestor. Sim. Porque assim, é uma política pública que tem atendimento a todas essas... as demandas são enormes. Aí você precisa articular com os entes que podem contribuir contigo. Você articula com da área, Conselho Regional de Educação Física, universidades, cria o fórum de gestores municipais, cria as entidades que você possa entender. O que você tem hoje, eu observo demais, sabe o que acontece que o secretário municipal chega Vamos fazer isso pelo Instituto, professor, vamos, assim, vamos. Os secretários, eles vão lá aqui no tá estado, um celeiro de boas ideias. Ele sai muito satisfeito se tu der certificar 10 bolas, 20 bolas,
umas medalhas e uns troféus. Ganhou Ele ano. acha que ele foi atendido Sim. como a política pública chegou até ele. Sim. Isso é satisfeito. Ou seja, a visão é reduzida das possibilidades que ele Minimizada, tem de acessar, né? que ele tem de atender com política pública de esporte. Porque não tem a política pública. Sim. Ele chega lá para beber da fonte, ele acha que a lei de incentivo é uma ferramenta, poxa, E talvez a única, talvez acho que é a única, se né? ele recebesse aqui, já ser satisfeito, vai elogiar, vai fazer redes sociais. Sim. E eu costumo dizer que a política pública está muito focada em gestão de rede social. Porque na prática você não percebe. Você tem um sistema abandonado, não tem começo, meio e fim, não tem perspectiva da onde a gente vai chegar. Você imagina o que vai ser o esporte do Maranhão daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Não tem Aonde que a como gente projetar, quer chegar? né? Onde que a gente quer chegar? O que a gente quer com o esporte do Maranhão? E o daqui a 10 problema anos? das praças esportivas, o senhor acha que impacta diretamente com isso? Como eu disse, as vertentes são enormes. Você tem toda uma estrutura esportiva, né? Os implementos esportivos que precisam ser mantidos. Precisam Não é ser só fazer, né? revigorados. Perfeito. A manutenção é tem que importantíssima. manter, né? Manutenção e precisa ter utilidade. Não dá para você ter uma estrutura gigante esportiva e ela não tá em atendimento à sociedade. E outra, né? Aí, falando sobre as peças esportivas, muitas vezes a gente tem, e a gente sabe que o uso dela é diminuto, é muito restrito, e quando realmente quem precisa utilizar ainda tem uma barreira gigantesca, burocrática, e às vezes de empatia realmente, para poder ceder as peças esportivas que são nossas, é da sociedade, não é de ninguém, não é de um secretário, não é de um gestor. Não, aí acaba nossa. fazendo política É nossa, dentro do seu perfeito, município, dentro do seu perfeito. estado, você só vai conceder para quem é teu aliado, porque não é teu Perfeito. aliado, você não... Aí, assim, lamentavelmente a gente vai ficando em umas amarras assim que são bem complicadas. Os gestores, eu já vi vários, eles têm aquilo como propriedade dele, Sim. eles chamam de dele. Na minha quadra ninguém vai, né? Se não for do enfim, meu lado... você tem o que fica evidente? A gente tem muitos problemas, precisam ser colocados na mesa e definir prioridades do que é essencial para que a gente possa começar a dar os primeiros passos. Eu entendo que o primeiro passo é principalmente na formação. Na hora que você tiver pessoas com visão ampliada do que é o esporte e lazer como direito social, a gente começa a melhorar as ações, né? Que papel e que articulação eu preciso fazer para que a gente consiga construir algo que não possa ser desfeito com o próximo que entrar. Porque o que a gente tem no esporte também é isso. Interrupção Sim. de projetos, né? Faz um negócio Interrupção. legal, acabou. Eu vou te dar um exemplo. O GEMES, Jogos Escolares Maranhenses, 54 edições, se eu não estou enganado agora. Sim. Você acha que esses jogos ele é uma política pública de Estado? Tem uma lei que garante que ele não está na lei, que é um jogos que tem um recurso garantido, que tem um orçamento específico, que a lei que da arrecadação do Estado um percentual X que tirou Se amanhã do alguém não fundo quiser tal, fazer, né? tirou do fundal e ele garantiu. Ou seja, o secretário chega lá, ele sabe que tem que fazer um evento, porque é uma política pública Sim. legal, que está constituída em lei e que tem um recurso garantido para que ele não deixe de ser feito, né? O GEMES não tem isso. Ninguém vai deixar de fazer porque você tem uma repercussão social Sim, muito sim. negativa. Agora, A rede social não vai perdoar. Agora, não professor, perdoa, mas assim- não tem na lei um recurso garantido. Sim. Então, o secretário que chega, ele precisa fazer isso para aproximar com o gestor, com orçamento, para arrumar dinheiro. Aí, o que acontece hoje, que eu acho que não é o certo, e aí uma opinião particular, a lei do incentivo ao esporte, ela foi criada para atender o sistema estadual e não para o Estado usar da própria lei que ele Sim. criou para ele fazer o evento. Vai desvirtuando Posso ali, até né? estar errado, posso até não, mas ele pegar um percentual do que a lei, vamos dizer assim. Não, na verdade já tinha que ter uma dotação orçamentária para isso. para Pra isso, esse tá recurso que entendendo? ele, por exemplo, se você tem R$10 para atender a lei de incentivo, do orçamento do Estado, R$10 é para atender projetos de incentivo ao esporte. Sim. Se o governo vai lá e pega 3, você já vai ter R$3 a menos Sim. para atender a toda a Ele perdeu estrutura do 30% da esporte. estrutura. Ele comprometeu 30%. Para um evento necessário, importante, não estou discutindo aqui da importância que é, Sim. mas a organização, a estrutura de poder precisa estar garantida, porque o GEMES é um evento, como diz a lei, é prioridade do esporte escolar. O recurso da lei Agnello Piva chega no Estado, toda a arrecadação das apostas em loterias dos estados, esse percentual vem para o Estado. Sim. Aí esse recurso cai, prioridade do gasto desse dinheiro, esporte educacional. Então, talvez o que arrecada
é menos do que o Gêmeos exige. Talvez o custo do Gêmeos, eu não sei o valor, a gente não tem acesso às informações de quanto é isso, de qual é. Aí entra nas questões de você não discute os problemas para saber. Sim. Cara, o dinheiro é muito pouco, você está falando aí. A FEMAD participa desse processo, professor? Do Gêmeos? Como é que participa, a gente tem uma relação muito boa, a gente participa, dá contribuições. A gente pega os representantes, os campeões, por exemplo. A FEMAD poderia organizar a seletiva para o GEBS. Eu poderia chegar e não, eu faço a seletiva. Independente do Gêmeos, e eu levo a delegação. A CBDE, quando tem recurso que leva, a gente pode fazer, mas não tem sentido. Mas se já faz, a gente simplesmente é parceiro e fortalece o que já vem sendo Mas feito. Se eu não me engano, tem uma recomendação do TCU que faça com que todos esses jogos escolares sejam feitos com a entidade que no caso seria a FEMAD. A gente tem uma distorção e entra aquela coisa de não colocar sobre na mesa para poder entender e evoluir, né? Porque a entidade de classe é a FEMAD. Sim. Então ela teria que executar as ações de esporte escolar. Para o Estado é muito cômodo, né? O Estado é o órgão fiscalizador. Ele não tem que executar, ele tem que chegar a entender, o projeto que eu quero é esse. Vou abrir aqui a licitação, a FEMAD derrubava todos, porque ela é a única entidade de classe, então ela poderia ser contratada exclusiva por inegibilidade e ela executar os jogos e o Estado fiscalizar a entrega, cobrar todo o atendimento conforme ela deseja. Até porque, voltando àquela pauta inicial, nós não temos concursos, não tem profissionais, nem com quantidade e talvez com todas as habilidades necessárias para executar um grande projeto. Tudo é terceirizado. Então você poderia aí facilitar. Mas é uma discussão que precisa ser ainda. É aquela história: bota o problema na mesa, entende-se de reunir as pessoas que podem ajudar nesse processo e a gente encontrar o melhor caminho. Construção de política pública de forma natural. Outra coisa também, assim, que eu achei que foi dentro do aspecto evolutivo, porque nem tudo também é ruim. Também tem suas ilhas de excelência. Uma coisa, assim, que eu achei bastante interessante é que, por exemplo, as vagas no Gêmeos para as equipes, para as escolas da capital, ela diz que hoje são paritárias com as do interior. Aí algumas escolas da capital, porque não pode, o São Luís tem que ter mais. Aí que tem as seletivas, né, municipais, as seletivas metropolitanas, e assim, eu achei que isso daí viabilizou a capilarização das oportunidades dentro do desporto, né, escola, porque assim, às vezes tem cidade aqui no Maranhão que a criança vem, o jovem vem, nunca teve a oportunidade de viajar e hoje ela pode vir conhecer a capital. Tem gente que nunca olhou o mar. Então, assim, é uma possibilidade de intercâmbio, é uma possibilidade de capilarização. Inclusive, até a gente conversando da jovem que era do interior, que veio do atletismo. Conta essa história aí pra gente aí. Nesses últimos anos, essa nova dinâmica do Gêmeos, né, de garantir uma vaga para cada município, nas diferentes modalidades, acaba ampliando a participação dos municípios que pouco tinham acesso a uma competição desse nível de organização. E o Gêmeos é uma competição muito bem organizada, muito grande. 9.000 crianças envolvidas, 8.000 crianças envolvidas em blocos. Então, é uma festa do esporte escolar. E aí, você seleciona de todos esses municípios envolvidos. O que acaba acontecendo é que nas representações que vão do Estado para a fase nacional, você tem mais municípios participando. Esse ano, 38 municípios serão contemplados no GEBS. De 12 a 14 anos, a gente tem representação de 38 municípios nas modalidades oferecidas. Esse ano que Eduardo se refere, uma menina, eu acho que de Caxias ou Codó, não lembro agora, acho que Codó, do atletismo, ela estava na pista para correr descalço. Aonde? Lá no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foi uma da. Ela não sabia nem o que era GEBS. Sim. Ela conta essa história. Não sabia o que era GEBS, mas ela ganhou a fase da estadual, e aí ia para o GEBS. E a federação, nesse ano, a CBDU deu 2 aviões fretados. A CBDE deu 2 aviões fretados para a gente levar a delegação. 300 participantes. E era para incluir. Então a gente pegou os selecionados e começamos a incluir. Aí
O primeiro vai, tem vaga pro segundo, vai o segundo, tem vaga pro terceiro, vai o terceiro, é para levar e incluir. É a primeira experiência esportiva desses alunos. Que massa. É uma experiência de vida que não vai esquecer nunca. Sim, com certeza. Essa criança chega lá, dizendo, sabendo que era Gebs, falou, tu vai pro Gebs, eu vou pro Gebs, vai. Viajar de avião, nunca tinha andado de avião, pro Rio de Janeiro. Conhecer um estado, Parque uma Olímpico, cultura diferente. Pro Parque Olímpico, onde os atletas intercâmbio, olímpicos... você tá lá com gente de todo o país. Chega lá, ela foi entrevistada, por acaso, e ela foi contar essa história. A CBD fez uma matéria com ela, aí levou uma imagem e um outro atleta olímpico, não me recordo o nome agora, e eles foram conversar com ela e ela foi contar a história dela, como é que ela é no atletismo. A maior imagem deu o tênis para ela correr com o tênis dela. E ela foi competir, teve seus resultados lá. Hoje essa menina está em outro estado, está no Goiás, competindo por uma escola militar e participando de competições no Brasil todinho com atleta de fundo. Ela é fundista. Ou seja, a vida dela tomou um rumo. Sem sombra de dúvida, sem sombra. Que muda não só a vida dela, mas a família, né? É um catalisador social. E aí o que aconteceu logo depois desse evento? Ela fez a entrevista, né? E fizeram uma matéria com ela contando a história dela, que ela foi viajar de avião. E aí isso era uma das inúmeras situações com diversos alunos que vivenciam isso. Muitos dos alunos que vão para o Gebs, de 12 a 14 anos, é a primeira experiência esportiva dele num evento nacional. A maioria nunca viajou de avião. Então, a história dela se encaixou muito com essa experiência que o se propõe, né? Se propõe, que a CBD propõe. E a medalha é uma consequência. A gente quer que elas tenham essas experiências de vida, de competição, e aquilo brilhe para que ela possa continuar. E ali ela vai dar continuidade. Ela foi convidada para apresentar, para contar, ela e a mãe, na Câmara Federal, teve uma audiência pública onde a CBDE foi apresentar os resultados. Ela foi convidada, teve uma audiência com ela, com a mãe, ela contando. O vídeo dela dessa matéria foi apresentado e ela foi contar essa história tudinho por experiência. Não, isso é sensacional. Mas tudo isso começou por um processo de capitalização de oportunidades para o interior do estado. Que se não fossem profissionais capacitados, bem treinados, com uma visão universal do que o esporte significa, como no caso do professor Hamilton e das outras pessoas que compõem lá todo o seu staff da FEMAD. Então, assim, isso tudo chegou a... O que isso proporcionou para uma vida e o que isso vai repercutir, não só para ela, mas para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor, os pares, exatamente, quem está ali do lado acompanhando. Pessoal, tem uma referência. A conversa tá muito boa. Nossa carruagem já virou abóbora. Nossa carruagem já virou abóbora. Estão me chamando ali a atenção. Falta 1 minuto, falta 30 segundos, faltam 10 segundos. Queria muito agradecer a presença do presidente Hamilton Ferro. E assim, eu tenho certeza que a gente poderia passar mais umas 2 horas falando, porque agora que a gente começou a falar de histórias mudadas pelo esporte. A gente passou 1 hora praticamente falando da estrutura. Mas nada impede que a gente não faça o podcast, né? Vai ter um segundo podcast com toda certeza, porque assim, te confesso que eu tô na área jurídica também, mas eu sou muito atraído por histórias. E as histórias de quem vive do esporte, quem mudou a vida pelo esporte, me atraem demais, até pela profissão que eu tenho, o programa que a gente apresenta de esporte. Mas quero agradecer muito a presença e vir elucidar pra gente, né, como é que de fato acontece, qual que é a estrutura, como começou e a visão que... E aí, só pra finalizar a minha fala e passar a palavra pra vocês dois finalizarem também, quero falar aqui, quando fala assim, o que tu imagina daqui a 5 anos? Eu imagino o IMAD sendo a principal referência do estado, a nível de formação, a nível de quem pode puxar realmente essa carruagem, falar assim, vamos seguir esse caminho, por mais que tenhamos entidades públicas, por mais que tenhamos o gestor público, mas o IMAD é mais um braço para isso, da formação, do evento, de ser representante também, obviamente, em tudo que a gente puder ajudar. Eu acho que esse é o DNA do IMAD. E o Instituto vem muito com essa pegada, com essa visão de gestão, de formação. Acho que isso é muito importante, ter essa visão um pouco a médio e longo prazo, e obviamente a gente fica à disposição para o segundo podcast, para conversas, para parcerias, que importantíssimos, de quem hoje está à frente de instituições tão importantes. Me despeço por aqui, eu, Gaudencio Carvalho, dou a palavra para o presidente Hamilton Ferro e o doutor Eduardo finaliza para a gente. Gaudencio, Eduardo, obrigado pela oportunidade. Realmente, esse campo tem muito que crescer. Eu coloco aqui, já aproveito a oportunidade para a gente já selar essa parceria do desporto educacional com a formação. Eu já criei uma célula de FEMAD educacional para que a gente possa atrair parceiros, porque ninguém vai construir nada. Por isso que o esporte acaba não crescendo tanto, porque as pessoas têm dificuldade de fazer parcerias. E sem parceria você não evolui.
Espero que daqui a 5 anos a gente tenha muitas parcerias firmadas para que esse esporte possa evoluir e a sociedade receber o que precisa e o que merece na área do esporte e do lazer. Perfeito. Bem, para mim foi uma honra inenarrável estar aqui hoje com o professor Hamilton, que foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, me deu oportunidade, e hoje, se hoje o IMAD está aí, ele foi uma das primeiras pessoas que, um pouquinho ali, que né? botou a sementinha lá. Perfeito. E aí hoje nada mais justo do que agradecer ao professor Hamilton por hoje estar aqui nos honrando com sua presença e por tudo que ele fez há quase 20 anos atrás, que foi um dos responsáveis para que isso acontecesse. Professor, não vamos esperar 5 anos não, vamos ver se a gente depois aqui pode sentar, ver quais são as bases, ver do que a gente pode fazer. O Instituto ele já está todo legalizado, com alvará de funcionamento, com sede, com uma série de situações que pode proporcionar para que a gente possa juntos, sem vaidade, sem achismos, sem coisas mirabolantes. Vamos fazer o que é certo, vamos ficar juntos para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento do desporto, mais do que a gente já fez, porque eu tenho certeza que a gente pode dar sempre mais para que a gente dê a nossa contribuição para o desporto maranhense, para que ele possa galgar o local onde ele deveria estar. Perfeito. Certo? Então, assim, pessoal, muito obrigado pela audiência. Presidente Hamilton Ferro, Dr. Eduardo Alibe, Gaudêncio Carvalho, e até um próximo episódio. Beleza.